Bom, quase boa tarde, né, gente? Eu sou o Rodrigo, sou advogado do Instituto Sprinkler Brasil. Em nome do Instituto, primeiro quero agradecer o GSI, a professora Rosário, pelo convite da gente estar aqui conversando com vocês um pouco sobre o Instituto e um pouco sobre a Lei Kiss. Então, eu vou falar do que a Lei Kiss traz de obrigação para as várias partes envolvidas, e depois vou falar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo no Instituto. Uma coisa que é importante comentar com vocês antes da gente começar, porque tem uma convergência com a aprovação da Lei Kiss, é a filosofia do Instituto, né? O que a gente entende? A gente entende que a proteção contra incêndio ela é uma proteção da vida e da saúde dos ocupantes das edificações, ou seja, nosso objetivo não é a proteção do patrimônio, porque a gente entende que a proteção de patrimônio é uma preocupação do dono do patrimônio. Se ele não está preocupado, problema dele. A gente entende que a gente tem que proteger a vida e a saúde das pessoas que muitas vezes vão para dentro desses ambientes, ou para trabalhar, ou para consumir alguma coisa, ou para uma atividade religiosa, ou às vezes até para uma atividade obrigatória, uma atividade pública, e não tem consciência, muitas vezes, do risco que elas estão correndo. Por quê? Elas não são técnicos da área, como vocês, então a pessoa entra no ambiente e não sabe o risco que está correndo, ou até sabe o risco que está correndo, mas não tem condições de mudar aquela realidade. Por quê? Não tem condição de não ir para aquele local, ou não tem outros locais que ela possa ir que não tem o mesmo nível de risco. Então, por isso é que o ISB entende, e essa é a minha função lá no ISB, que isso é uma questão de interesse público, né? Isso muda muito a abordagem. Por quê? Se entende que é uma questão patrimonial, a intervenção do Estado ela é menor. Se entende que é uma questão de interesse público, a intervenção do Estado é necessária e é um dever. Então, isso leva à questão da Boate Kiss, né? A tragédia que todo mundo conhece. Para quem é da área, vocês que são muito mais especialistas tecnicamente do que eu, uma tragédia anunciada, porque, e aí a nossa avaliação, a legislação toda que existia, embora já tivesse avançado, ainda permitia algumas fragilidades, né? Então, tanto do ponto de vista da legislação, quanto do ponto de vista da fiscalização e implementação, existiam fragilidades, então, infelizmente, aquela tragédia ia acontecer em algum lugar do Brasil. Infelizmente, foi lá, né? Do jeito que essas duas aqui também, né? Ali está a foto do museu, né? Também são tragédias anunciadas, e com certeza vocês entram em vários edifícios. Depois que eu comecei a trabalhar com o assunto, eu também agora entro nos lugares e fico olhando. Sabem que tem, né, onde tem risco, uma hora ele acontece. Então, o trabalho do Instituto ele é voltado para sensibilização, as pessoas verem isso como um problema, né? Vocês sabem que às vezes o risco ele não é percebido, a pessoa está correndo, mas não percebe. Não percebe a relação de causalidade entre a falta de prevenção e a ocorrência do sinistro. Educação, e aí não só educação ampla da população em geral, de questões básicas, mas especialmente educação técnica em relação ao incêndio, né? E aí vocês vão ver isso refletido no que eu vou falar sobre a Lei Kiss, e avanço normativo, né? Então é isso que a gente trabalha no Instituto. Com base nisso, e o Instituto já existia antes da tragédia da Boate Kiss, a gente vem buscando interlocução com parlamentares, com membros do Poder Executivo, em nível federal, estadual, municipal, para fazer esse processo com eles, sensibilizar, explicar, mostrar a relação de causalidade e influenciá-los no sentido de avançar a normatização. Quando aconteceu a tragédia da Boate Kiss, o que para nossa infelicidade era um não assunto, virou um assunto, né? Por quê? Aconteceu a tragédia, vocês sabem
que mundialmente, não só aqui no Brasil, normalmente a legislação de incêndio, infelizmente, avança quando acontecem as tragédias, né? Porque aí aquele assunto vira prioridade, né? Porque o que acontecia antes? A gente ia conversar com as pessoas no Congresso, todo mundo concordava. Ah, não, realmente, prevenção, tal. Mas ninguém dava prioridade, porque na cabeça das pessoas tinha outras prioridades mais urgentes e que iam sendo tratadas, e embora todo mundo concordasse, a gente acabava sempre ficando lá em segundo plano. Infelizmente aconteceu a tragédia, o assunto avançou. Então, eu vou passar para vocês primeiro quais foram os avanços da Lei Kiss, o que ela trouxe, que a gente vê como positivo. A gente também vê, talvez como vocês, ou muitos de vocês, que ainda tem outras coisas que poderiam e deveriam avançar, mas a gente vê essa lei como um marco importante, não só pelas obrigações que ela traz, mas também pela conscientização, sensibilização e educação que ela traz embutida nela mesma. E vocês vão ver que ela tem algumas medidas que são bastante estruturais e que a gente vê que vão gerar benefícios futuros mais duradouros. Então, o que a Lei Kiss ela traz? Qual o conteúdo principal dela? Ela trata de prevenção, né? Porque depois do problema ocorrido, você tem morte, que você tem lesão corporal, aí você já tem lei que trata disso. Mas, em nível federal, a gente não tinha uma lei que abordava o perigo, né? Ela não abordava medidas mitigadoras do risco. Então, a Lei Kiss ela traz isso muito fortemente. Um ponto importante, ela é uma lei nacional, né? Isso é um debate que existe no setor, se isso é competência estadual, se é competência federal, se é competência municipal. Por quê? Nossa Constituição, quando ela faz atribuição de competências, ela cria conceitos muitas vezes sobrepostos, ou algumas vezes não muito claros. Então, por exemplo, competência municipal, está escrito lá na Constituição, assuntos de interesse local. Dependendo da sua argumentação, tudo pode ser ou não ser assunto de interesse local. Então, já vai um ponto de dúvida. Em relação à competência estadual, incêndio está dentro ou fora de segurança pública? Incêndio está dentro ou fora, e aí em nível federal, de proteção à vida e à saúde? É defesa civil? Não é defesa civil? É um fato da vida, que pode se enquadrar em várias dessas caixinhas, né? Então, teve essa discussão se poderia haver uma lei federal tratando do assunto. Ao final, acabou se concordando que o fato incêndio ele afeta esses outros direitos fundamentais, saúde, vida, defesa civil. Então, houve um entendimento, que não foi fácil no Congresso, de que pode sim ter leis federais, leis estaduais, leis municipais, e mais ou menos como é no meio ambiente, vale o que for mais protetivo. Então, esse foi o primeiro paradigma que essa lei quebrou. Por que é importante que seja uma lei federal, né? E aí tem questões humanas e de mercado. A questão humana básica é a vida de todo brasileiro é tão importante quanto a do outro brasileiro. Então, não faz sentido eu ter um nível de proteção aceitável num estado e num município e não ser o mesmo nível no outro. Isso é mais ou menos básico. A segunda coisa a partir do momento que a legislação de proteção de incêndio ela cria deveres e obrigações para os proprietários dos imóveis, para os proprietários dos negócios, ela pode se tornar um fator de maior ou menor atração de investimentos. Então, se eu tenho níveis de proteções diferentes nos estados, e num determinado estado eu tenho um nível de proteção muito maior que nos outros, isso pode se tornar um desincentivo, né? Qual que é o problema disso? Além do problema em si, né, de que todo estado quer gerar renda e emprego e tudo mais, isso se torna um incentivo para que os atores sociais empurrem a proteção para baixo, né? Então, ser federal, ela traz dois benefícios. Esse benefício humano
e o benefício de que todo o país passa a ter o mesmo nível de direitos e obrigações. Isso não vira um critério de decisão para os agentes econômicos em relação a estar no lugar A ou no lugar B. O que a gente percebe no Brasil é que, mesmo as disposições que não estão na lei federal, a gente vê que, inclusive por um esforço grande dos profissionais, dos corpos de bombeiro e tal, os estados eles vão tentando se nivelar mais ou menos por cima dentro do que a condição política permite, né? Então, por isso que a gente hoje não tem tantas diferenças entre os estados, mas do ponto de vista estrutural, se não fosse uma lei federal, poderia, né? Então, por isso que é um paradigma importante. E a lei ela trata de prevenção, trata de informação, e aí eu vou detalhar isso mais para vocês, de educação e de responsabilização, né? Responsabilização tanto dos atores privados quanto dos atores públicos que estão envolvidos com aumentar ou diminuir esse risco. Legal? Até aqui? Então vamos lá, diretamente para o que a lei trata. Eu acho que muitos de vocês já devem estar por dentro disso, porque no final se aplica às profissões de vocês, mas eu vou tratar aqui só para a gente estar todo mundo no mesmo nível de informação e dar uma aquecida para a discussão que a gente vai ter depois. A primeira coisa, e aí vai muito nessa linha que eu falei para vocês de proteção do ocupante, a quais imóveis se aplica a Lei KISS? Ela se aplica a todos os imóveis que tenham ocupação simultânea ou potencial igual a 100 pessoas, né? Ou seja, qualquer imóvel que comporte 100 ocupantes, ele está sujeito às obrigações que traz a Lei KISS. Por que 100? Né? Porque não é 50, 1.000, 200, e eu participei bastante da discussão lá no Congresso. Foi um número negociado. Na verdade, houveram argumentos de que, num ambiente com potencialmente menos pessoas, né? Porque esse potencial já diminui muito o tamanho do imóvel, né? Porque uma coisa é ser desenhado para 100, outra coisa é potencialmente 100. Né? Imagina aqui, né? Você tem, não sei quantas cadeiras tem aqui, mas quantas? 400, mas o potencial desse espaço é de muito mais gente, porque você pode ter gente aqui, gente no corredor, não é isso? Então, já diminui bastante. O conceito que prevaleceu aqui foi assim, se for um imóvel tão pequeno que não tenha ocupação potencial de 100 pessoas, é mais fácil das pessoas saírem de dentro do imóvel. Vocês sabem que isso nem sempre é verdadeiro, mas foi o argumento que prevaleceu lá e no stick puxa do Congresso acabou ficando esse número de 100. Mas não é só isso. São esses imóveis que entrem nessa régua ou imóveis que, mesmo que não entrem nessa régua, sejam, por sua natureza, ocupados por pessoas em fragilidade, situação de fragilidade que dificulte ou a saída espontânea dela ou o resgate dela. Quem são essas pessoas? Idosos, crianças ou pessoas com dificuldade de locomoção. Isso aqui, por exemplo, coloca todas as creches na régua, não importa o tamanho. Todos os hospitais, todas as clínicas, casas de repouso, todos esses lugares, independentemente do tamanho, têm que cumprir com essas obrigações. E faz todo sentido, né? Partindo do conceito que o objetivo é proteger as pessoas, não importa o imóvel, importa quem está lá dentro. Então, por isso que o critério é esse. Ou que contenham em seu interior grande quantidade de material de alta inflamabilidade. Quando a gente fala isso aqui, todo mundo fala, loja de fogos, né? Porque é óbvio, mas não é só isso, está cheio de lugar que é cheio de material altamente inflamável. Eu trabalho no escritório de advocacia, está cheio de papel lá dentro, a gente tem um arquivo enorme. Então, e aí, óbvio que tecnicamente vocês vão discutir isso e as normatizações regulamentadoras, as instituições normativas, legislação estadual, municipal, vão detalhar mais esses conceitos aqui, mas lógico, dentro da técnica. Não adianta uma normatização vir e tratar de uma coisa que tecnicamente é óbvia para qualquer um de vocês, que não faz sentido. Porque aí está indo indiretamente contra o que a lei determinou.
a lei federal. Então, é isso. Quem são os atores afetados por essa lei? Quem tem que ter isso na cabeça? Bombeiros, serviços técnicos municipais, engenheiros e seus conselhos, né, porque depois eu vou mostrar, a lei trata de conselhos também, arquitetos e seus conselhos, os estabelecimentos e os proprietários dos imóveis. Todo mundo aqui tem que se preocupar com isso. Lá para frente, eu vou falar um pouquinho mais, eu vou dar um spoilerzinho do que vai ser falado no Congresso, que é responsabilidade civil e criminal, mas todo mundo aqui tem que ter isso na cabeça. Legal? Quais são as obrigações diretas que a Lei CRIS traz? Em relação à prevenção, ela coloca que a prevenção de incêndio é condição para execução de projetos artísticos, culturais, esportivos e científicos que envolvam incentivos fiscais da União. O que significa isso? No processo de concessão de benefícios, seja tributário, seja financiamento, qualquer tipo, tem que ter uma análise, né? Por que isso é importante? Porque, com o tempo, os agentes econômicos eles vão se acostumando a ter esse tipo de auditoria de incêndio, que é uma coisa que eles não estão acostumados, e normalmente aqui a gente vai estar tratando de grandes empreendimentos. 2, prever responsabilidades para os órgãos de fiscalização, ou seja, os conselhos também têm que se preocupar com o incêndio, né? Então, e aí a gente vem na luta de se existe ou não existe engenharia de incêndio como profissão, tal. O ISB tem trabalhado fortemente nisso, porque os conselhos têm que ter esse tipo de responsabilidade também. E estabelece visitas periódicas nos estabelecimentos. Não detalha com qual periodicidade, isso aí vai caber à regulamentação. Porém, permite que a visita seja periódica, independentemente do alvará, né? Ou seja, eu posso ter o alvará com um determinado período de validade e fazer visitas intermediárias. Isso aqui na regulamentação pode ser definido, inclusive, por tipo de atividade, por tipo de imóvel, por uma análise de risco, de periculosidade, probabilidade, impacto de incêndio, enfim. Mas muito dessa lei aqui quebra alguns paradigmas, né? Então, um dos paradigmas que eu ouvia e achava esquisito, mas eu sei que no setor tinha. O bombeiro não pode entrar no imóvel se não for para dar alvará. Para. Acho que pode. Está lá para proteger a vida e a saúde das pessoas. Então, a lei quebra esse paradigma. E ela diz o seguinte: a aprovação da construção, instalação, reforma, ocupação ou uso do estabelecimento vai ter que respeitar legislação estadual e municipal. E aqui ela resolve aquela coisa de o município tem ou não tem competência, é assunto de interesse local ou não é. A lei já vem e diz, então o município pode ter regulamentação específica, e muitos têm. Depois da questão da Boate Kiss e da aprovação da Lei Kiss, a gente viu vários municípios criando legislação específica para prevenção e combate a incêndio e a desastres, condições de acesso para operações de socorro e evacuação, ou seja, como é que eu tiro as pessoas lá de dentro. E isso aqui é um negócio muito importante. Prioridade para uso de materiais de construção com baixa inflamabilidade e de sistemas preventivos de aspersão automática. Baixa inflamabilidade, por que isso foi parar na lei? Porque percebeu-se que muitas vezes os profissionais que têm outras formações, porque também nas faculdades não tinha essa disponibilidade de estudo, arquitetos, engenheiros não são químicos, então não tinham isso na cabeça deles, né? O que essa disposição faz? Faz com que quem vai desenhar qualquer uma dessa construção, instalação, reforma, ocupação de estabelecimentos tenha que saber disso, né? Então, tem que saber se o material que está sendo usado ele é de alta ou baixa inflamabilidade, e tem que buscar opções de baixa inflamabilidade. A intenção aqui é que os profissionais se preocupem com isso, porque, obviamente, o dono do imóvel, ele menos ainda vai saber disso, e também, obviamente, que a iniciativa privada acabe se direcionando para criar materiais que atendam esses requisitos. Então, a ideia aqui é criar um ciclo positivo.
né? Ou seja, os profissionais procuram, a iniciativa privada desenvolve, e assim a gente vai caminhando para a redução da inflamabilidade dos materiais dentro dos ambientes. E os sistemas preventivos de aspersão automática, que é o, né, Instituto Sprinkler Brasil, isso aqui é o Sprinkler. Por que a gente trabalha com esse assunto, né? O ISB ele entende que todas as tecnologias de prevenção são ótimas, né, e têm que ser aplicadas de maneira combinada. Mas, como não dava para o ISB tratar de todos os assuntos com a mesma proficiência, o entendimento foi de que o sprinkler, como ele é disparado automaticamente, não depende de intervenção humana, é uma tecnologia reconhecida para combater o início do incêndio. Era uma tecnologia importante, a gente conversou com os interlocutores falando disso, e acabou sendo reconhecida essa importância. E demais exigências que sejam fixadas no laudo de avaliação que é realizado pelos bombeiros, ou, quando não há bombeiro na municipalidade, pelos técnicos do serviço municipal, em convênio com os bombeiros, né? Porque vocês sabem também, não é todo município do Brasil que tem corpo de bombeiros. Então, quando não tem, existe a obrigação de que o serviço técnico municipal seja capacitado para fazer esse tipo de avaliação. Por que é importante criar esse tipo de obrigação? Porque, anteriormente, quando não existia essa obrigação para o serviço técnico municipal, a defesa dos servidores do município era muito fácil. Eu falava, bom, não sei fazer, eu não faço, não sei fazer, não tem bombeiro, o problema não é meu, né? A lei quis dizer, não, é seu sim. Se você não tem gente capacitada, capacite, né? Por quê? Interesse público, proteção da vida e da saúde. Que mais? Esse laudo de avaliação, ele poderá exigir medidas adicionais, personalizadas, ou seja, também a gente sai da cultura do checklist, né? Por quê? Qual a cultura do checklist? Eu olho a norma lá, cumpriu, liberei, né? Não é isso que se espera de técnicos capacitados e habilitados. O que se espera é uma análise holística do ambiente, da ocupação, dos materiais, de tudo que está lá dentro, com o objetivo de proteger as pessoas. Então, esse laudo que vai ser feito pelos bombeiros ou pelos profissionais técnicos municipais, ele pode exigir a existência de bombeiros civis, definir a quantidade de bombeiros civis que tem que ter lá, e ou outros funcionários, que aí, outros funcionários, pode ser socorrista, pode ser o que o avaliador achar que é importante para garantir a vida e a saúde das pessoas naqueles ambientes. E aí ele fala, certificado por cursos oficialmente reconhecidos. É lógico que as pessoas que forem fazer isso também têm que ter uma validação para fazer isso. Ou seja, sai do interesse empresarial do dono do estabelecimento e você vê uma intervenção do Estado cada vez maior no assunto. E outros requisitos de segurança, levando em conta a capacidade e estrutura física do local, o tipo de atividade no local e sua vizinhança. Isso aqui é interessante também, né? Porque, de novo, se eu estou pensando em interesse público, não adianta eu pensar só naquele imóvel. Tem que pensar, aquele imóvel, o que tem em volta daquele imóvel? O objetivo aqui é proteger todo mundo, é proteger, né? Se eu estou, vamos dizer assim, eu sou um estabelecimento pequeno que não tem lá os 100 ocupantes e não tem nenhuma pessoa em fragilidade, né, mas é parede e meia com a creche, né, com o hospital. Isso tem que ser levado em consideração. Não adianta, não, mas o meu imóvel não tem. Não, espera aí, mas do lado tem. Então não adianta. Temos que pensar nisso também. E os riscos à incolumidade física das pessoas, que é tudo isso que eu falei. A questão do serviço público municipal, que eu já falei, e constatadas irregularidades, a possibilidade de aplicação de sanções administrativas. Quais? Advertência, multa, interdição ou embargo, né? E aqui, o de baixo, em que situações de alto risco
o estabelecimento será imediatamente interditado, né? Então, esse poder de interdição, os vistoriadores, seja Corpo de Bombeiros ou seja autoridade municipal, têm. E não é só um poder, é um poder-dever, né? Ou seja, viu a situação de risco, tem que tomar a decisão. Porque se eu não tomar a decisão, eu viro copartícipe da catástrofe, né? Então, não é só um poder, é um poder/dever. Ok? Além disso, o que mais que a lei traz? Ela traz a obrigatoriedade de informações para inteligência e para avaliação de um ponto de vista estratégico nacional. Ela aborda já um problema que vocês sabem que existe, tem bastante gente aqui do Corpo de Bombeiro, que é dados, né? Então, como é que você consegue ter uma base de dados nacional, que os dados sejam coletados de maneira organizada, metódica, da mesma forma, e que você consiga olhar os pontos de risco no território nacional conforme a mesma escala, e você poder tomar decisões de intervenção ou de investimento mais estratégicas. Isso vocês sabem que hoje ainda não existe, né? Já tem a previsão na lei, mas não foi implementado. O ISB está trabalhando num outro projeto de lei que foi criado com o mesmo objetivo, mas para dados criminológicos. E quando a gente avaliou o projeto de lei, falou, está prevendo aqui dano à vida e à saúde por crime, mas e cadê o incêndio? E aí a gente também está propondo que essa geração de dados se torne obrigatória para as autoridades públicas. E aí essa coleta de dados não é só do Corpo de Bombeiros, né? Do Corpo de Bombeiros, da Polícia, dos serviços de saúde, todo mundo que tiver acesso ao tipo de informação, ou da causa, ou do sinistro mesmo, ou das suas consequências, né? Porque vocês também sabem que esse tipo de acidente acaba no SUS, né? Porque a pessoa que sofreu ali o dano físico, ela vai acabar no sistema de saúde, né? Então, o sistema de saúde ele também consegue capturar essa informação e é mais uma iniciativa também para melhorar a performance do sistema de saúde, evitar que essas coisas aconteçam. Aqui uma coisa muito interessante, que é a informação ao ocupante. Lembra que eu falei para vocês que a gente entra nos imóveis e não sabe o que está acontecendo? A lei aqui ela tenta tratar desse assunto. Ela diz o seguinte, que o Poder Público Municipal ou o Corpo de Bombeiros, conforme o caso, manterão disponíveis na internet todos os alvarás e licenças de funcionamento. Não só isso, como também o andamento dos requerimentos, né? Então, teoricamente, isso também, ao que eu sei, não está implementado em todos os lugares. Você deveria poder, vou entrar num estabelecimento. Legal, se eu tiver interesse nisso, eu entro lá e vejo se aquele estabelecimento, por exemplo, vou trabalhar numa fábrica, vou ser empacotador num supermercado. Vou lá todo dia, né? Quero saber se aquele ambiente é seguro para eu trabalhar ou não. Deveria poder entrar lá na internet e localizar. Além disso, os estabelecimentos que tenham sites na internet também têm a obrigação, e isso ninguém coloca, de colocar lá o número do alvará. Deveria ter em todos os sites. Todo estabelecimento que tem site deveria ter. Hoje ainda não tem. Além disso, isso tem, né? Na entrada dos estabelecimentos tem que ter lá o alvará e a capacidade máxima de pessoas daquele ambiente, e, obviamente, ela tem que ser respeitada. Em relação à educação. Opa, ficou dobrado aqui essa informação ocupante. Em relação à educação, ela diz o seguinte, os cursos de graduação em Engenharia e Arquitetura, curso de Tecnologia e de Ensino Médio correlatos, terão que ter conteúdo relativo à prevenção e ao combate a incêndio e a desastres. Será obrigatório curso específico voltado para a prevenção e combate a incêndio para oficiais e praças integrantes dos setores técnicos e de fiscalização dos corpos de bombeiros. Isso é mais ou menos óbvio,
mas é importante que a lei reforce para que essa política pública seja estável. E nos cursos de engenharia e arquitetura, a gente também tem lutado para que as universidades cada vez mais passem a oferecer essa matéria dentro dos cursos que já tem. Diferente de dizer que tem que ter um curso específico de engenheiro de incêndio, né? Aí já é um outro salto. Por enquanto, a gente tem trabalhado para que todas as faculdades incluam essa matéria na sua grade curricular. Por óbvio que para a faculdade poder ter essa matéria na grade curricular, ela tem que ter professores habilitados a lecionar essa matéria. E isso tem sido o maior desafio. O que a gente já conseguiu foi trabalhando com o CNPq, que o CNPq considere a proteção contra incêndio, engenharia de incêndio, como uma área do conhecimento. Por que isso é importante? Porque esse é o primeiro passo para poder gerar bolsas de estudo. Então, a partir do momento que o CNPq reconhece, passa a ser possível aplicar bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, iniciação científica, para essa área do conhecimento específico. Antes dava, mas tinha que encaixar em outra área, tal. Agora já ficou mais fácil. Então, a gente tem trabalhado com o CNPq para isso. Em relação à responsabilização, a lei diz lá, incorre em improbidade administrativa o prefeito municipal que deixar de tomar as providências necessárias ao planejamento urbano municipal, observando normas especiais de prevenção e combate a incêndio, no prazo de 2 anos após a aprovação da lei. A lei foi aprovada em 2017, está contando o prazo. Então, qual o problema desse dispositivo? Ele é um pouco problemático. Por quê? Nem tudo depende só do prefeito, né? Muita coisa tem que aprovar na Câmara de Vereadores. Então, qual que é a obrigação do prefeito, né? Na minha interpretação, ele tem que, pelo menos, apresentar um projeto de lei do Executivo. Se a Câmara não aprovar, não aprovou. Não dá para responsabilizar ele, mas ele deveria fazer isso, né? Nos municípios que já têm alguma legislação que trate do assunto, deve regulamentar. Então, essa é a obrigação que está na lei. Em relação à proteção do consumidor, e aqui foi interessante, a estratégia adotada pela Lei Kiss foi alterar o Código do Consumidor, né? Então, ela acrescentou um dispositivo no Código do Consumidor, que não vamos dizer assim, o local mais adequado, porque o Código do Consumidor, embora seja uma lei muito popular, ela trata de satisfação do consumidor, né? Embora ela trate lá de dano ao consumidor, o objetivo principal é satisfação. Mas, enfim, está lá dentro da lei, é aplicável, vale, foi bom. Diz o seguinte, é vedado ao fornecedor de produtos e serviços permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores do que o fixado pela autoridade administrativa. Lembra lá no laudo, tal, que está lá na porta. Então, vocês veem que a lei ela foi amarrando, né? Quais são as penalidades, né? Multa, suspensão de fornecimento do produto ou serviço, suspensão temporária da atividade, revocação da concessão ou permissão de uso, cassação da licença, interdição total ou parcial do estabelecimento, obra ou de atividade e intervenção administrativa. Mas isso aí já tinha lá atrás para as autoridades de fiscalização de proteção contra incêndio, bombeiro e autoridade municipal. O que muda está no Código do Consumidor? Sendo bem prático, Ministério Público. A partir do momento que está no Código do Consumidor, torna-se atribuição do Ministério Público, e o Ministério Público, como vocês sabem, pode fazer e acontecer. Então, isso é importante desse ponto de vista, né? Porque está nas missões do Ministério Público, proteção de defesa, saúde, segurança, meio ambiente, patrimônio histórico-cultural, né? História do museu. Então, isso aqui ainda não é um instrumento, uma ferramenta que a gente vê sendo muito usado pelo Ministério Público. Mas o Ministério Público também é assim. Às vezes a lei sai, eles têm o poder, demora um pouco para internalizar, aí depois algum promotor sai usando e aí todo mundo sai usando. Então, isso aqui ainda tem um potencial grande não explorado. E, além disso,
Os crimes contra o consumidor, eles prevêem uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. O que muda aqui também? Uma coisa, como eu falei para vocês, aconteceu o sinistro, teve morte, teve lesão corporal, isso é crime. Outra coisa é o risco, né? Ou seja, o crime de perigo, né? Não o crime do dano. Então, aqui ele está falando de crime de perigo, né? Não importa se aconteceu ou não aconteceu o incêndio. Só você descumprir isso aqui já leva à penalização. E aqui tem um fator importante. Quando a gente fala de responsabilidade, lembra daqueles atores que eu coloquei lá no começo? Opa. Todo mundo aqui? O que acontece? O Código Penal, quando ele vai falar de coparticipação em crime, o que ele diz? Ele diz que também é copartícipe aquele que, sem cuja ação ou omissão o evento não teria ocorrido, ou aquele que tinha obrigação legal de evitar que ocorresse. O que significa isso? Morreu alguém? Está todo mundo na lista. Potencial. Aí vai se avaliar se houve culpa ou não houve, tal. Mas se tinha conhecimento e tinha obrigação de agir, está dentro. Poderia ter agido e não agiu? Está dentro. Ah, lógico, isso aí vai para o judiciário, tem 1 milhão de debates e tal, nananã. Sim, mas potencialmente todos os atores estão interligados e estão envolvidos. Não só quando acontece, a partir da aprovação da Lei 15, não só quando acontece o problema, mas também se você contribuir para o perigo que gera aquela pena de 6 meses a 2 anos. Então, isso é um negócio muito, muito sério, né? Que também ainda não tá acontecendo em todo o seu potencial, mas existe o potencial já na própria lei. Eu vou falar um pouquinho agora, acabou a parte da legislação, para a gente debater um pouco depois, eu vou falar um pouco do que mais que o ISB está fazendo. Tá? A gente participa da Frente Parlamentar de Segurança contra Incêndio, que é um grupo que foi formado lá no Congresso Nacional por parlamentares preocupados com esse assunto. É uma frente bicameral, ou seja, tem senadores e tem deputados. As reuniões dessa frente acontecem mais ou menos bimestralmente lá no Congresso. E essa frente ela tem uma coisa interessante. Além dela ter os parlamentares, que é o natural em toda a frente parlamentar, ela tem um conselho consultivo que é formado por outras entidades que estão envolvidas no assunto. Então, tem tanto órgãos do Poder Executivo, quanto entidades da sociedade civil, o próprio Corpo de Bombeiros. Então, assim, é bem diversa e essa frente tem sido importante para avançar. Os temas de trabalho que a própria frente definiu informação, legislação, qualidade de produtos de proteção e defesa, formação profissional e educação pública, né? E aí pensando na sensibilização das pessoas em geral. Aqui a executiva, o presidente hoje da frente parlamentar é o deputado Vicentinho. Toda a frente parlamentar ela se extingue quando acaba uma legislatura. Então, a gente espera e acredita que ela vai ser formada novamente na próxima legislatura a partir de 2019. O Vicentinho foi reeleito, então a gente espera que ela continue. O Conselho Consultivo hoje da frente é formado pela gente do ISB, pela Liga Bom, está bem pequenininho aqui, a Sociedade dos Museus, a BNT, Inmetro, IPT, Defesa Civil do Brasil, Universidade Federal de Pernambuco, Confea, BSPK, BINE, USP, FENSEG, AgriBrasil, ABIEX, Abixama e Abrace. E tem mais gente lá que acaba indo na reunião também e contribuindo. O que a gente está propondo? Como eu falei, para informação, uma coleta de dados nacional. O mais difícil aí é criar metodologia e processos, né? Por quê? Se as pessoas não preenchem com uma certa metodologia os dados, depois você não consegue consolidar. Ou você consolida com a informação errada, que é pior ainda. Então, isso a gente está trabalhando. Em relação à legislação, a criação de um modelo nacional
de Código de Proteção a Incêndio. A ideia é que esse modelo seja feito pelo Ministério da Justiça e tenha a adesão voluntária dos estados que quiserem, né, e aí com as devidas adaptações, estados ou municípios. Então, nós estamos trabalhando para isso. Outro projeto de lei importante, a manutenção obrigatória de sistemas de segurança contra incêndio, a gente internamente chama de projeto elevador. Por quê? Aqui na cidade de São Paulo, não sei se vocês lembram, tinha um problema de gente que ia entrar no elevador, o elevador não estava, o elevador não abria, o cara caía, morria. Como é que isso foi resolvido? Foi criada uma obrigação para que os proprietários de imóveis tivessem que ter certificação dos seus elevadores por terceiras partes, e essas terceiras partes estão dentro do sistema do Inmetro, né? Então, eu, proprietário do imóvel, tenho que pagar uma empresa certificadora para ir lá e certificar as condições de operação do elevador, né? Todo ano. E isso fica pregado lá. Então, a gente propõe a mesma coisa para os sistemas de proteção de incêndio. Não adianta eu instalar e ele não funcionar. Então, não ter manutenção adequada. Essa é uma proposta. E a outra que eu falei do projeto de lei das informações de proteção contra incêndio. Formação profissional, que eu falei também, a gente já conseguiu que segurança contra incêndio seja uma área do conhecimento. Estamos buscando uma habilitação de engenharia de segurança contra incêndio, aí a conversa é com o Conselho de Engenharia, né, e aí eles têm todo um processo lá, uma questão interna, se cria ou não cria uma nova profissão, tal, tem um debate corporativo lá deles, e é uma proposta de currículo mínimo para compartilhar com as universidades, que aí cada uma, dentro das suas peculiaridades, vai aderir ou não. Em relação à qualidade dos produtos, como tem o Inmetro participando e a Associação Brasileira de Normas também, um item que foi colocado é, poxa, mas se os sistemas de proteção, quaisquer que sejam, não forem validados, eu posso ter alguém instalando um produto acreditando que está bem protegido e não está, porque o produto na hora H não vai funcionar, né? Então, foi criado um programa com o Inmetro, para o Inmetro ir normalizando os sistemas de proteção contra incêndio, com o tempo, vai criando norma, e aí você vai garantindo que os produtos funcionem. Em relação à educação pública, a gente está discutindo o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, com os próprios bombeiros, como é que a gente pode chegar na escola pública, como é que a gente pode criar campanhas de comunicação para as pessoas já seguirem com isso, né? Como foi a questão do cinto de segurança, né? Todo mundo foi aprendendo a confiar naquilo e hoje é normal para todo mundo. Então, a ideia é essa. Outra coisa aqui, acabou da frente parlamentar, em relação ao ISB, a gente tem o prêmio ISB todo ano. O prêmio ISB ele tem como objetivo gerar publicações sobre o assunto, e aí no caso do ISB é sobre proteção de incêndio usando sprinklers, né? E a gente já está na 6ª edição, já foram publicados, cada edição publica 3 trabalhos, os 3 melhores trabalhos, né? Então já foram publicados 15, estão disponíveis no site, estão disponíveis a requerimento também. E quem quiser, quem tiver interesse, convidar para participar do 6º. Já está aberto o 6º prêmio do ISB para trabalhos técnicos. Quem tiver interesse, entra no site do ISB. Qualquer profissional que lida com o assunto pode participar. Entra lá no site, vê quais são as regras de submissão do trabalho. Tem uma comissão técnica que vai avaliar os trabalhos. A professora Rosário, inclusive, faz parte da comissão. E aí os vencedores têm esse benefício de ter o livro publicado e tem mais algumas coisinhas lá também. Legal? Então, é isso, gente. Acabou meu tempo. Obrigado pela atenção de vocês.